Esse negócio globalista, para ele, é confuso e é assustador porque dá a impressão de uma imensa teoria da conspiração. Ele diz, não, teoria da conspiração não pode ser verdade. Eu falei, mas como é que eu vou saber? Eu não participei da conspiração, não estou sabendo nada a respeito. Como é que eu vou saber se ela existe ou não? Então, nós temos que aceitar, vamos dizer, o estado de dúvida. Mas, para você aceitar o estado de dúvida sobre uma multidão de assuntos, é preciso que você tenha um centro, e esse centro tenha por si mesmo a estabilidade que a mente inteira não pode ter. Deve ter algum ponto fixo onde você se apoia. Este ponto fixo é determinado muito cedo na sua vida, conforme você seja educado num ambiente calmante e estimulante ou num ambiente aterrorizante e perturbador. Então, o verdadeiro equilíbrio que você precisa ter para você poder investigar, progredir essas coisas, é um equilíbrio de tipo emocional. E ele deve ser independente das coisas em que você crê ou não crê. Por isso, assim, eu sempre digo que no começo da vida de uma criança, tudo o que interessa você ensinar a ela é a segurança emocional. A segurança emocional está baseada no quê? No fato de que ela tem um pai e uma mãe que estão ali para defendê-la incondicionalmente e que não vão deixar nada de mal acontecer para ela. E que a adoram, que a amam loucamente. Se você deu isso, você não precisa ensinar mais nada, porque o resto ele vai aprender sozinho. Porque o aprender é natural no ser humano, a partir do momento em que ele tem esse equilíbrio central que lhe permite coexistir com o estado de dúvida. Agora, se você, para você ter dúvida, você depende de uma certeza intelectual, você está lascado. Está entendendo? E você vai se apegar à certeza, a ideias, a opiniões, etc., porque elas são, vamos dizer, o substitutivo do equilíbrio e da centralidade emocional. Aí você está lascado mesmo. Então, eu acho que à medida que eu estou falando isso, acho que vocês reconhecem isso nas pessoas. Como elas se apegam, por exemplo, a opiniões. Digo, por que se apegam a opinião? Por que você não pode mudar de opinião 1000 vezes por dia? Qual é o problema? Daí eu vou ficar desorientado. Eu vou ficar desorientado por quê? Porque você está colocando o centro do seu equilíbrio na esfera intelectual ou cognitiva. Não na emocional, que é quase física. Então, por exemplo, um sujeito que tem o domínio de si, você vê uma certa tranquilidade física no cara. Ele dá a impressão que tem peso. Agora, se você se apega a ideias, ao contrário, quanto mais se apega a ideia, mais nervoso você fica. Porque não há ideia que não possa ser contestada de alguma maneira. Se você perguntar assim, uma conta de 2 mais 2 tem quantos resultados certos? 1. Quantos resultados errados? Infinito. Portanto, você vai testar um por um, você não vai acabar nunca. Isso quer dizer que a dúvida sobre todos os nossos conhecimentos ainda é praticamente inevitável. E a dúvida é precisamente um estado no qual você não consegue se apoiar numa ideia ou na outra. Se se apoia numa, ela cai. Se apoia na outra, ela cai. Tá certo? Mas isso pode acontecer milhões de vezes na vida, e por que você vai ter medo disso? Um truque que eu sempre uso para isso é o seguinte, olha, e se eu não chegar a conclusão nenhuma sobre isso? O que vai mudar na hora das coisas? Nada. O mundo está esperando que eu resolva o problema para ele, pá. Se eu não resolver isso aqui, o mundo vai acabar. Não vai acontecer absolutamente nada, só eu que vou ter que adiar o problema para o dia seguinte. Então, esta para mim é uma ideia que me tranquiliza e que eu sempre sugiro para vocês. Pensa assim, olha, o que depende de eu ter uma certeza sobre isso? Nada depende. É uma coisa que está sempre apenas na minha cabeça. Então, a tolerância para com o estado de dúvida, ela requer um equilíbrio emocional anterior. E quase um equilíbrio físico. Eu vejo, por exemplo, no tempo que eu pratiquei o Tai Chi, eu pratiquei o Tai Chi um tempão. Eu desenvolvi o tal equilíbrio físico que eu andava no ônibus sem segurar no balaústre. O ônibus virava para cá. Agora não tenho mais. Depois que o carrapato me picou, eu perdi isso. Mas isso me ajudou muito. Você ter equilíbrio físico lhe permite ter uma mobilidade de pensamento enorme. Pensar uma coisa, pensar a sua contrária,
pensar mil hipóteses sem chegar a conclusão nenhuma e adiar a conclusão tantas vezes quanto ser necessário para você obter uma resposta mais firme. Né? Isso não é ensinado em parte alguma. Não tem um sistema de ensino que se dedique a isso. Se você pensar assim, o que você deve ensinar para uma criança? Você já viu quantas propostas de programas pedagógicos existem no mundo? É. São milhares, e todos eles são repletos de conhecimentos que, teoricamente, a criança precisaria ter. Na verdade, ela não vai precisar de nenhum deles. Por quê? A criança não vai aprender o que está no programa, ela só vai aprender o que ela quer aprender. Então, ela vai fazer sua própria seleção, querendo ou não. Não é isso? Uns vão preferir uma coisa, outros vão preferir outra. E assim por diante. Então, o começo da educação humana é 100% emocional. Emocional e físico, só. Só isso. Não precisa desenvolver mais habilidade nenhuma, não precisa aprender nada. Quando uma criança quer aprender uma coisa, ninguém segura, ela aprende. Meu filho Gugu, quando ele tinha 11 anos, ele apareceu com um livro de física da universidade, o livro Sears-Zemansky. Ele falou, pai, eu quero ler esse livro. Eu falei, mas está escrito em inglês. Eu falei, não tem importância, eu vou aprender inglês. Ele aprendeu inglês 6 meses depois ele estava lendo o livro. Quer dizer, é um livro de nível universitário, mas ele meteu na cabeça que ele queria ler aquilo, ele leu. Né? Eu não consigo ler aquele livro. Quer dizer, o nível de física do Sears-Zemansky é muito superior ao meu, que parou na escola secundária, se bem que eu tive uma boa educação nisso aí. E, no entanto, estava lá o garoto com 11 anos lendo o livro. Qualquer habilidade que você queira que uma criança queira desenvolver, se não houver impedimento, ela vai desenvolver. Portanto, você não precisa estimulá-la a estudar, você não deve fazer isso. Né? Deve deixar o neguinho seguir o caminho que ele quer e deve reforçar e ajudar naquilo que ele quiser. Por isso, daí o sucesso do John Taylor Gatton, que ele só faz isso, ele só começa a ensinar tudo a partir do que a criança quer aprender. Né? Se o sujeito não fez a pergunta, o que ele pode fazer com a resposta? Para que serve a resposta? Ele vai guardar aquilo na memória? Daí por quanto tempo? Ele vai guardar aquilo até a data do exame e depois esquece. Então, isso quer dizer que os sistemas, em geral, os sistemas de ensino são imbecilizantes. Quase, praticamente todos eles. E o erro é sempre o mesmo. Desconfiar da vontade de aprender que a criança tem. Você já acha que a criança é um bicho preguiçoso, que ela não vai procurar os conhecimentos e que você vai precisar inculcar nelas. Isso primeiro não é verdade, e o inculcar nunca funciona. Agora, o efeito que isso tem pelo resto da vida do sujeito é uma coisa absolutamente devastadora. Eu posso dizer isso para vocês porque eu tive a sorte de, como ele mesmo estava contando na entrevista com o Luciano Pires, eu não fui educado, ninguém me educou. Eu, a partir, vamos dizer, dos 10 anos de idade, eu estava solto no mundo para fazer o que eu bem entendesse. Quer dizer, tudo que eu fiz, eu posso dizer como o Jânio Quadros, filo porque quilo. E isso aí foi o que me deu uma flexibilidade enorme. É claro que durante 20 anos eu vivi em estado de dúvida, mas qual é o problema de viver em estado de dúvida? O filósofo Alain dizia o seguinte: um sujeito só consegue dormir porque ele está persuadido de que todos os problemas podem ficar para amanhã. Isso é uma coisa enormemente verdadeira. Isso quer dizer, se o problema pode ser adiado, então ele não é tão grave assim. Não é isso? Então, quer dizer, esta calma e esta paciência, a tolerância para com o estado de dúvida são absolutamente necessários. E no meio de tudo isso existem essas sucessivas transições, vamos dizer, da experiência para a memória, da memória para um discurso narrativo ou imaginativo, do discurso narrativo ou imaginativo para o senso da verossimilhança, desde que o senso da verossimilhança seja seu próprio e não aprendido dos outros. Porque uma coisa é ser verossímil para você, outra coisa é ser verossímil para todo mundo. Se você espera do meio social uma confirmação do que você está pensando, você